Hoje eu quero compartilhar com vocês que eu finalmente consegui monetizar este canal aqui no YouTube. Já faz alguns anos que eu crio vídeos aqui pro YouTube e a gente sabe o quão trabalhoso é escrever um roteiro, gravar, editar, publicar e fazer toda essa parte de SEO e divulgar e fazer tudo sozinho. Eu não poderia deixar esse momento passar batido e é por isso que eu tô gravando esse vídeo para compartilhar com vocês alguns aprendizados, algumas reflexões. Se você é novo por aqui, eu sou o Nando, eu sou fotógrafo, filmmaker, eu tô viajando pelo Brasil há quase 2 anos com a Nina, minha cachorra caramelo. E se você tá interessado nesse assunto, vem comigo, fica até o final. Pra quem não sabe, eu comecei esse canal em 2019, ainda quando eu tava na Eixo, que era a produtora audiovisual que eu trabalhei durante 10 anos, que eu fui sócio, inclusive. E esse canal começou com o objetivo de ensinar vocês um pouco de técnica de fotografia, de audiovisual. Naquele momento eu trabalhava 8 horas por dia. Eu também estudava de noite, eu fiz faculdade de design visual, para quem não sabe. Então a minha rotina era bem maluca, eu trabalhava 8, 9 horas, ainda ia para a faculdade de noite, todos os dias, de segunda a sexta, e chegava em casa exausto. Eu andava muito de bicicleta nessa época, então eu ia para o trabalho de bicicleta, ia para a faculdade de bicicleta, voltava para casa de bicicleta. Eu morava no bairro Bonfim, em Porto Alegre, e eu morava no 4º andar de um prédiozinho antigo que não tinha elevador, então eu lembro muito bem das cenas que era, sei lá, 11h30 da noite, eu subindo com a bicicleta as escadas para chegar no apartamento. Esse canal começou nessa época onde eu tinha muita vontade de fazer várias coisas e eu tinha pouquíssimo tempo para conseguir colocar elas em prática, por todas as responsabilidades que eu tinha na empresa e na faculdade e tudo mais. E por conta dessa loucura, eu acho que eu gravei lá uns 5, 6 vídeos que tem no canal aqui até hoje, falando sobre alguns assuntos bem básicos de audiovisual. Depois passou um tempo, eu não consegui fazer mais vídeos e veio a pandemia. Durante a pandemia eu também gravei alguns vídeos, mas eu nunca consegui ter essa rotina e essa prática de conseguir publicar pelo menos um vídeo por semana, que é o que todo mundo tenta buscar. E muita gente consegue, tem muita gente que publica mais de um vídeo por semana, o que eu acho incrível. Sinceramente, eu não sei como que as pessoas conseguem, porque eu levo bastante tempo para conseguir pensar, escrever, gravar, editar. Talvez eu seja um pouco lento, ou bem lento, na verdade. Ou talvez não seja uma questão de ser lento, mas eu sempre tive um pouco de dificuldade, às vezes, de conseguir concentrar e fazer todas as tarefas que eu tinha que fazer, e ainda mais o trabalho, e ainda mais a faculdade. Então, isso sempre foi bem caótico pra mim. Existiram 2 momentos que eu me frustrei bastante nessa época, porque eu queria muito fazer o YouTube, e gravar e publicar, e eu sempre acabava tendo esse problema que eu não conseguia manter uma constância de produção, de filmagem, de edição. Eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa que tem essa dificuldade, mas eu também tenho certeza que tem muita gente que tem mais facilidade para conseguir fazer isso. Como eu trabalhei... Um galo. Tem 2 aqui, tem uma galinha aqui do lado. Como eu trabalhei por um longo período numa produtora audiovisual, eu acho que eu sempre fui essa pessoa meio super criteriosa com a questão de vídeo, de estética, de enquadramento, e eu sempre fui bastante perfeccionista nessa coisa. Meu Deus, os meus vídeos têm que sair perfeitos, porque eu trabalho com isso, né? O que as pessoas vão achar se eu publicar um vídeo ruim? Hoje eu percebo como isso é besteira e como a gente se sabota o tempo inteiro. Se eu puder deixar já uma primeira dica, não se preocupe tanto com a qualidade, com a edição dos seus vídeos, não se preocupe tanto com os mínimos detalhes. É claro que a gente quer fazer o melhor produto audiovisual possível nos nossos canais, independente do assunto, do nicho, mas a gente tem que lembrar que a constância e essa dedicação diária, ela é mais importante do que a gente fazer vídeos perfeitos. Até porque vídeos perfeitos não existem, então a gente tem que se contentar com aquilo que a gente consegue fazer, com aquela câmera que a gente tem, seja com o celular, seja com a câmera, seja com uma webcam. Mais um galo. Eu acho que todos nós vamos ter os nossos próprios desafios aqui no YouTube, seja com as outras atividades e as outras tarefas que a gente tem na vida. É sempre difícil conciliar tudo e ter tempo para fazer tudo com perfeição. Então, a primeira coisa que eu diria é: não seja tão perfeccionista, assim como eu sempre tentei ser. Isso não é legal, isso não vai fazer a gente avançar. Chega uma hora que a gente realmente precisa abrir mão de todos esses detalhes, e o vídeo perfeito. Porque é isso, a gente tem que publicar, a gente tem que colocar as coisas pro mundo, e só assim a gente vai conseguir evoluir nos vídeos. Eu lembro que a gente falava muito sobre isso na faculdade de design. Eu fiz design visual na SPM, para quem tem curiosidade, e lá os professores falavam muito sobre o quanto a gente precisa terminar os
projetos. Geralmente os projetos de design, eles podem ser infinitos se a gente quiser, a gente pode ficar alterando e melhorando aqui, melhorando lá, infinitamente. Mas realmente o que importa é a gente conseguir colocar um ponto final em cada um dos projetos e a gente tem que encarar cada um dos vídeos aqui no YouTube como um pequeno projeto que a gente tem que fazer ali, dar um fim nas edições e realmente exportar o vídeo e publicar, sem ficar nessa, tipo, querendo ajustar uma cena, um áudio, um corte, tipo assim, vamos avançar. Bom, eu imagino que se você está assistindo esse vídeo é porque você também gosta do YouTube, você também tem um canal e também está querendo criar conteúdos, possivelmente já está mais avançado do que eu, ou não, você está um pouquinho antes de mim, e tá tudo bem, todos nós temos os nossos desafios para conseguir conciliar tudo, mas vale dizer para quem está começando, para quem ainda está querendo começar um canal e tem dúvida, para a gente conseguir monetizar um canal aqui no YouTube, a gente precisa de 1.000 inscritos e 4.000 horas de visualização nos nossos vídeos longos, ou 10 milhões de visualizações nos nossos vídeos shorts. No meu caso, eu consegui a monetização por conta dos 1.000 inscritos e também por conta das 4.000 horas de visualização nos vídeos longos. Ou seja, os vídeos shorts, eles não entram nesse cálculo. Eu imagino que deve ter gente que gosta mais dos vídeos shorts e tem mais facilidade e talvez consegue fazer vídeos que são mais virais e chegam a ter um número de visualizações muito grande, mas não é o meu caso. Eu sempre gostei mais dos vídeos longos, com uma edição mais elaborada. Eu tenho feito vídeos ali em torno de 18 a 22 minutos, mais ou menos. Esses pré-requisitos do YouTube, eles já mudaram várias vezes. Se eu não me engano, antes era 2.000 inscritos e algumas horas de visualização, 3.000 horas. Isso foi se atualizando, mas o que importa é que hoje, recapitulando, a gente precisa de 1.000 inscritos no canal e 4.000 horas de visualização num período de 1 ano, nos últimos 365 dias. Os galos pararam aqui, pelo visto. E é 4 da tarde, os galos estavam cantando. Vai entender. Eu inventei de fazer esse vídeo aqui em vários lugares diferentes, aí eu tô com o celular aqui num tripézinho pra conseguir ver meu roteiro e tô levando vocês aqui na câmera. Só que tá esse sol também, tá meio difícil de achar uns enquadramentos, mas espero que fique bom depois, né? Tem umas moscas chatas. Eu já passei repelente até nas orelhas, na testa. Se eu pudesse voltar no tempo e fazer algo diferente, o que eu faria? Se eu pudesse voltar no tempo e fazer algo diferente, eu acho que eu teria feito talvez um pouco mais de vídeos, uma quantidade maior de vídeos, eu teria procrastinado menos, eu teria amado mais. Mas sim, se eu pudesse voltar no tempo e corrigir os erros que eu cometi, eu acho que eu realmente teria me concentrado mais em ter essa constância, em conseguir fazer vídeos talvez mais simples, assim como eu tô fazendo aqui com vocês agora, simplesmente colocando a câmera e gravando, e depois, claro, utilizando imagens e tudo mais para deixar a edição um pouco mais fluida. Mas eu acho que é isso, eu tentaria fazer vídeos mais simples, gravados de uma forma mais simples, com uma edição mais simples, teria tentado publicar eles com mais recorrência, talvez não semanal, a gente não precisa necessariamente publicar um vídeo por semana, mas pelo menos manter uma rotina de talvez um vídeo a cada 2 semanas, a cada 15 dias, né? E provavelmente isso faria com que eu tivesse alcançado a monetização mais rápido. De qualquer forma, a gente tem que estar em paz com os nossos processos, com a nossa forma, com a nossa caminhada aqui no YouTube. A gente sabe que tem muita gente que, meu Deus, cria um canal e em 2, 3 meses já tá monetizado e tá ganhando dinheiro e tudo mais. Mas a gente sabe que a vida real não é bem assim. A gente precisa do nosso tempo para conseguir entender. E o YouTube, ele pode parecer fácil, mas ao mesmo tempo tem muitas artimanhas que a gente tem que estar preocupado com as thumbnails, com os títulos, as descrições, o SEO de cada vídeo. Então essa questão da ferramenta, né, como pesquisar os nossos vídeos, como que as pessoas encontram os nossos vídeos, tudo isso é um processo que a gente vai aprendendo a cada vídeo, e a cada vez que a gente faz um novo upload, a gente vai entendendo e olhando as métricas e vendo, pô, esse vídeo aqui funcionou legal, esse aqui foi uma porcaria, esse aqui posso melhorar. Eu acho que isso que é importante, a gente manter o foco no processo. Talvez eu não seja um exemplo de pessoa que conseguiu fazer isso, como eu comentei com vocês, eu comecei esse canal aqui em 2019, a gente tá em 2025 e só agora eu consegui monetizar esse canal, porque eu sempre tive também um pouco de dificuldade de entender sobre o que eu quero falar, qual nicho que eu quero falar. Eu acho que eu sou uma pessoa, às vezes,
especialista em algumas coisas, mas às vezes também generalista para várias outras coisas. Então, aqui no YouTube a gente precisa aprender um pouquinho de tudo, né? Aprender a mexer no Photoshop ou no Canva, aprender a editar o vídeo, gravar e também se portar na frente da câmera. O YouTube realmente é um desafio grande para todos nós. A gente precisa aprender a se soltar e, sem dúvida, se eu tivesse feito isso de uma forma um pouco mais constante, eu acho que eu teria alcançado a monetização mais rápido. Mas é isso, estou em paz, meu momento, consegui, e cada um tem o seu tempo para fazer, o do seu jeito, então não tem certo e errado nessa história. Vai acabar a bateria da câmera aqui, calma lá. Olha o tamanho do pé de manga aqui atrás de mim. Deixa eu pegar uma aguinha, peraí. Então, um ponto que eu queria comentar aqui com vocês é que se você é que nem eu e você também tem dúvidas sobre qual nicho fazer vídeos, se você quer fazer vídeo de viagem, de fotografia ou de culinária, sei lá. Mas o que eu acho é que o importante é que a gente faça os vídeos que a gente quer e faça os vídeos que nos dão vontade de fazer, independente de nicho, independente de qual o objetivo específico desse vídeo. Eu, por exemplo, gosto de música, gosto de fotografia, gosto de vídeo, gosto de cinema, gosto de viagem, gosto de gastronomia, gosto de tecnologia, dessas, né, questão de equipamentos e coisas assim. No início eu comecei muito nessa história de querer fazer vídeos somente sobre fotografia e essa coisa técnica e tal, mas aí eu percebi que, na real, eu quero fazer vídeos sobre a minha vida, sobre as coisas que eu faço, sobre as coisas que eu gosto. Eu, Nando, eu não sou somente fotografia, eu gosto muito de viajar. Bom, eu tô na estrada há 2 anos já com a Nina, e eu acho que pra mim demorou cair essa ficha de que eu posso fazer conteúdo sobre qualquer assunto, porque o importante é a gente, né? O importante é o nosso personagem, e o importante é que a gente seja o mais autêntico possível, independente do assunto. É claro que vai ter muita gente que vai falar, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher um nicho específico e falar só sobre isso. Eu nunca me senti muito confortável nessa posição de só falar sobre um assunto, porque eu acho que a nossa vida às vezes não é só isso. Talvez o seu canal seja específico sobre a sua empresa e tudo mais, então relevem, né, esse ponto. Pelo menos o processo pra mim, que eu percebi, é que quanto mais eu ia tentando variar e tentando inovar assim nos vídeos que eu fazia, mais eu tava aprendendo e mais eu tava colocando em prática a produção de vídeo em si. O meu canal aqui, ele só começou a tomar alguma proporção, por mais que ele seja muito pequeno ainda, mas eu percebi que alguns vídeos de viagem eles começaram a tomar alguma proporção. Foi quando eu publiquei um vídeo de Cumuruxatiba, que eu vou deixar o card aqui em cima para você assistir se você quiser. Mas quando eu publiquei esse vídeo de Cumuruxatiba, primeiro eu não tinha gostado muito desse vídeo, eu não sei, né? Eu não tinha muitas imagens, eu não tinha filmado muito nesse lugar, porque eu não fiquei muito tempo lá em Cumuruxatiba, acho que foram 2 semanas só. Eu não tive condições de fazer um vídeo muito longo e tal, muito completo. Eu inclusive não consegui visitar todas as praias que tinham lá. Os pássaros tão aqui, hein? Rapaz do céu. Mas então, na minha percepção, esse vídeo de Cumuruxatiba, ele tinha ficado meio incompleto, mas foi importante porque eu realmente fui e acreditei, e eu fui até o final, e eu fiz o vídeo e publiquei o vídeo. No início, ele teve pouquíssimas visualizações, mas conforme o tempo foi passando, eu percebi que esse vídeo, ele começou a ter o gráfico, né, de visualizações, ele começou a ter um crescimento bem rápido e bem legal. Inclusive, foi o primeiro vídeo dessa série que eu faço de vídeos de lugares. Eu criei meio que esse bordão, né? Até uma outra pessoa deixou um comentário já aqui nos vídeos falando, adorei esse bordão, né? Eu criei essa frasezinha super simples, mas que é Cumuruxatiba é mais ou menos assim. E aí depois eu fiz um vídeo de Arraial da Ajuda é mais ou menos assim. Aí eu fiz um vídeo de Itacaré é mais ou menos assim. Então eu percebi que isso é uma dica já pra você. Tente fazer os vídeos como forma de uma série de vídeos. Porque quando a gente faz uma série de vídeos, a pessoa que gostou daquele primeiro vídeo, Cumuruxatiba é mais ou menos assim, provavelmente ela vai gostar de assistir o vídeo de Itacaré mais ou menos assim, porque eles tratam mais ou menos do mesmo assunto, tem mais ou menos o mesmo formato, mas é claro, são lugares diferentes, o storytelling ali é completamente diferente um do outro. Esse vídeo de Cumuruxatiba foi importante pra mim, porque eu realmente comecei a perceber alguma movimentação ali nas visualizações, nos números de inscritos, e
comentários. E isso é muito legal do YouTube, né? Que quanto mais o tempo passa, mais os nossos vídeos vão atingindo novas pessoas. E quanto mais a gente produz, mais novas pessoas vão chegar nesses vídeos e vão poder consumir também os vídeos que já estão lá há vários meses ou anos, né, no nosso canal. Então isso é super importante. Acho que foi nesse momento também que eu comecei a perceber que, pô, eu gosto de fazer vídeo de viagem e eu tô viajando, então faz muito sentido ter uma série de vídeos sobre os lugares que eu passo, mas ao mesmo tempo são vídeos super trabalhosos. Por exemplo, o vídeo de Itacaré, que você pode assistir clicando aqui em cima. Eu fiquei 20 dias lá na cidade, então eu filmei muita coisa, eu filmei entrevistas, filmei imagens aéreas, filmei trilhas e praias e tudo mais. E consolidar todo esse material que foi filmado em um único vídeo é um desafio. Em especial essa questão da edição. A gente sabe que a edição é muito trabalhosa e realmente são tipo horas bunda, né? Horas máquina que a gente tem que ficar ali no computador e coloca a cena e faz e grava a locução e enfim. Por isso que eu sugiro que se você tá começando ou se você quer começar no YouTube, faça vídeos um pouco mais simples. Tenta não pirar muito assim, ah meu Deus, vou fazer uma locução e imagem e vai entrar uma imagem de inteligência artificial e sei lá, né? É claro que a gente quer fazer o melhor sempre, mas se a gente começar devagarzinho, de uma forma simples, com essa imagem principal, digamos aqui como eu tô conversando com vocês, mas ainda assim conseguir entregar esse conteúdo e colocar no ar, isso é mais importante do que ficar querendo fazer uma coisa muito mirabolante, ainda mais se você faz tudo sozinho que nem eu. Eu realmente sugiro que a gente tente simplificar um pouco as coisas para facilitar o nosso processo. Bom, um ponto super importante que a gente tem que falar e tem que ser prioridade nessa questão dos vídeos no YouTube é essa questão de SEO. E quando eu falo SEO, S-E-O, a gente não tá falando somente sobre a descrição do vídeo ou o título. Eu acho que a gente tá falando sobre esse pacote. Esse pacote que é a thumbnail, é o título e é também a descrição. Cada palavrinha que a gente colocar na descrição do vídeo vai facilitar para que a pessoa consiga de fato encontrar o seu conteúdo. Uma coisa que eu tenho praticado bastante aqui nos vídeos também do canal é que lá na aba de legendas, sempre que a gente publica um vídeo, a gente pode ver ali as configurações e tudo mais dele, né? As palavras-chave, as tags e tudo mais. Mas também existe uma questão de legenda. E eu percebi que como eu faço vídeos de viagem sobre o Brasil e tudo mais, existe muita gente de fora, de outros países, né, Europa, Estados Unidos, enfim, vários países que buscam também conteúdo sobre esses lugares e por isso eu comecei a dar mais atenção para essa questão de legendas. Se vocês entrarem nos meus vídeos aqui, vocês vão ver que existe a opção de colocar a legenda em várias línguas. Eu tenho colocado lá alemão, francês, inglês, espanhol, chinês, japonês. Eu tenho feito esse trabalho, que é um trabalho bem minucioso e bem chatinho de fazer, mas eu acho que a longo prazo ele pode também surtir algum efeito legal, que é justamente a pessoa estar em outro lugar do planeta e poder assistir um vídeo sobre aquele lugar, né? Por exemplo, uma praia da Bahia, Itacaré. A pessoa cai lá no vídeo e a gente consegue ver também as métricas, então eu consigo ver que existem pessoas da Alemanha e da França que estão acessando os meus vídeos. Claro que não é uma porcentagem muito significativa comparado com quem está no Brasil acessando. Eu tenho certeza que os gringos, de forma geral, eles têm bastante interesse no Brasil e nos lugares brasileiros, né, nas nossas paisagens. Eu tenho apostado nessa questão de cada vídeo que eu posto, que eu publico, eu vou lá e faço a transcrição, né, do texto e coloco essa legenda também em outros idiomas. E lá no YouTube Studio também tem uma opção para a gente colocar, inclusive, o título e a descrição em outro idioma. Como eu falei, é um processo bem manual e bem chatinho de fazer. E claro que eu tenho utilizado o ChatGPT e também o DeepSeek, que é o chinês, né? O concorrente, mas eu tenho utilizado bastante para fazer essa mudança de idioma e, por exemplo, pegar a descrição de cada um dos vídeos, transformar em vários idiomas e copiar e colar lá no YouTube para que as pessoas possam acessar de outros lugares e consigam entender o que está sendo dito, pelo menos pela legenda. Se você tiver mais alguma dica também em relação a isso, eu adoraria ver algum comentário sobre isso. Eu sei que tem muita gente, tem canais grandes que também fazem a questão do áudio em outro idioma, então como se eu estivesse falando aqui e a pessoa pode selecionar ali e colocar em inglês e o meu áudio vai estar sendo dito em inglês. O negócio é meio maluco, mas é verdade, isso é possível de fazer. Eu não fiz ainda,
Eu só tenho colocado e tenho trabalhado a questão da legenda. Tem alguns canais gringos que eu acompanho, de fotografia e de viagem, que às vezes o vídeo da pessoa chega pra mim já com o título em português e a descrição em português. E aí eu clico no vídeo, eu sei que é um canal gringo e além de tudo o áudio tá em português também. Isso é muito maluco, mas vale a pena dar uma olhada. Eu acho que quanto mais a gente conseguir preparar os nossos conteúdos para essa audiência globalizada, né? Eu acho que mais longe a gente vai conseguir ir. Então fica a dica. Vê se eu posso com esse cachorro, ó a folga. Ah, os mosquitos estão muito chato, cara. Ah, que preguiça. Faltou o café. Pra gente não ficar só nesse blá blá blá, eu queria também compartilhar com vocês alguns números e a gente vai dar uma olhadinha aqui no meu YouTube Studio pra vocês entenderem um pouquinho essas coisas que eu tô falando. Vou colocar pra gravar a tela aqui, bater uma palma aqui. Eu tô aqui agora no meu YouTube Studio e eu queria compartilhar com vocês um pouquinho dessas coisas que eu falei dos vídeos. Aqui no painel principal vocês podem ver, eu tô agora com 3.217 inscritos e tá existindo um aumento aí nos últimos 28 dias de 115. Resumo, últimos 28 dias... 8.000 visualizações, 689 horas de exibição e receita estimada R$40. Ah, isso é uma coisa, eu nem falei pra vocês ainda quanto que eu ganhei no YouTube até agora. Até agora eu ganhei R$40 com o YouTube. 40. Dá pra pagar 2 cervejas 600, sei lá. Mas tudo bem, não importa. O que importa é que eu tô monetizado, caramba. Sacou? E esse número ele só tende a crescer, conforme, né? Quanto mais a gente produzir, mais ele vai crescer. Mas o que eu queria mesmo compartilhar com vocês, vamos vir aqui na aba Analytics. Aí, ó. Era aqui que eu devia ter entrado antes, né? Mas então o meu canal teve 7.000 e quase 8.000 visualizações nos últimos 28 dias. Tempo de exibição. E isso aqui que é o mais importante, na minha opinião. E acho que na opinião de vários especialistas aí de YouTube, que é nada mais do que o tempo de exibição em horas, ou seja, quantas horas as pessoas estão assistindo o seu canal ao longo de 28 dias, ao longo do último mês, né? Número de inscritos, 115 inscritos aqui nos últimos 28 dias. Receita estimada, R$40,28. Isso aqui não é muito relevante pra gente agora, eu nem, né, tipo assim, não tô preocupado com a receita exatamente do canal. Hoje eu não vivo do YouTube, o YouTube pra mim é um investimento de tempo, de vontade, e sempre pensando muito a longo prazo. Eu não faço YouTube pensando em ganhar dinheiro a curto prazo. Eu acho que se você faz isso, tome cuidado, porque não é tão fácil assim. É claro que existem outras formas de monetização através do conteúdo. Aqui é só uma delas, né, que é a partir dos ads, ou seja, quanto mais horas de exibição as pessoas assistirem, mais anúncios elas vão receber ao longo dos meus vídeos, ou ao longo de qualquer vídeo, né, qualquer canal, e quanto mais horas, mais receita. É claro que existem outras formas de monetizar um canal no YouTube, através de parcerias, venda de produtos afiliados e tudo mais. Isso tudo são coisas que eu não pratico muito ainda, hoje. Eu não tenho tanta energia assim para conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Nesse momento eu tô, né, querendo ficar focado aqui na questão do YouTube e conseguir fazer vídeos com qualidade cada vez melhor, para conseguir crescer esse tempo de exibição e, consequentemente, ter uma receita estimada mais alta. A parte boa é que o YouTube paga em dólar. Desses R$40,28 aqui, eu provavelmente recebi até agora, tipo, sei lá, 6, 7 dólares, que deve ser mais ou menos o equivalente a isso. E o ponto que eu queria trazer para vocês é o seguinte: estamos nos conteúdos, aqui são todos os vídeos que eu produzi ultimamente, né? E eu vou entrar no vídeo de Cumuruxatiba, que eu comentei com vocês, vou vir aqui em Analytics, e vejam que legal essa questão das visualizações e do tempo de exibição também. Esse vídeo, então, eu publiquei esse vídeo no dia 6 de abril de 2024, e percebam como as visualizações, ó, elas começaram muito baixinhas, 200, 500, né, de uma forma crescente, mas não muito exponencial. Mas olha que legal, quando chegou ali depois de 6 meses, 215 dias depois,
o vídeo alcançou 10 mil visualizações. Então, existiu um crescimento um pouco mais exponencial aqui, nesse período. E foi justamente nesse período que me deu esse gás de fazer outros vídeos. E aí eu fiz o vídeo de Itacaré, eu fiz o vídeo de Arraial da Ajuda, tentando levar em consideração esse de Cumuruxatiba como uma série de vídeos. Então, por isso que eu fiz eles com os títulos parecidos também, né? Cumuruxatiba é mais ou menos assim, Itacaré é mais ou menos assim, e assim por diante. Mas isso é que é uma coisa muito legal do YouTube e que eu presto muita atenção, que é, pô, tenho esse conteúdo que eu já fiz lá há um tempão atrás, já faz quase 1 ano e meio. Ah, vai fazer um ano em breve. Ó, fazem 342 dias e 7 horas desde a publicação, e esse vídeo tá com 17 mil visualizações. Eu sei que não é muito, mas é alguma coisa. E é muito legal pensar que esse gráfico ele vai continuar aumentando à medida que as pessoas vão chegando, à medida que eu vou fazendo outros vídeos com essa mesma temática sobre outros lugares. Eu acho isso muito válido compartilhar com vocês. Muito bem, tá visto aqui. Tem vários outros dados aqui, mas eu não vou entrar muito nesse mérito, tipo, é muita coisa pra gente analisar, não dá pra fazer tudo isso num vídeo só. Mas vejam que a receita, ela só começou a contabilizar a partir do dia 18 de fevereiro de 2025, que foi quando o meu canal foi monetizado. Faz aí uns 10... um mês, não... menos de um mês, uns 20 dias atrás. Eu vou voltar aqui e eu vou no conteúdo de Itacaré agora. Itacaré é um dos vídeos que eu fiz mais recentemente, que ele teve um crescimento mais rápido do que o de Cumuruxatiba. Vejam que o gráfico ele já é diferente, ele não tem aquele crescimento muito exponencial. Mas olha que legal, esse vídeo de Itacaré, sozinho, ele foi publicado há 146 dias atrás e 9 horas. E ele já ultrapassou o vídeo de Cumuruxatiba, então ele já tem 1000 visualizações a mais. Ele já me trouxe mais inscritos também do que o vídeo de Cumuruxatiba. E ele também teve mais horas de visualização. Mas esse vídeo aqui, ele tá tendo uma crescente um pouco mais constante, né? Um gráfico um pouco mais linear. Não é nem bom nem ruim, é ok, né? E é legal pensar também que, pô, daqui a 6 meses pode ser que esse vídeo ele tenha mais um pico de visualizações, porque as pessoas estão pesquisando sobre Itacaré e assim por diante. Então isso que eu acho que é muito legal. Esse vídeo foi o que provavelmente me deu mais receita até agora também, R$26 por causa desse vídeo, sozinho. Né, interessante. Bom, voltando aqui nos outros conteúdos, deixa eu dar uma olhada em outro vídeo. Eu vou pegar aqui... Eu vou abrir aqui o último vídeo que eu publiquei, que foi sobre a Cachoeira do Buracão. Se você não assistiu ainda, clica aqui em cima, eu vou deixar o card para você ir direto para ele. É um vídeo que deu muito trabalho, mas deu um resultado bem legal. Eu gostei muito desse vídeo, talvez tenha sido um dos melhores que eu já fiz até agora. E olha que legal, esse vídeo ele tem um tempo muito menor de postagem, então ele tá no ar há 45 dias e 27 minutos, e ele já rendeu aí quase 1000 visualizações, e ele já rendeu 85 horas de visualização, o que é muito legal. E é interessante ver que esse vídeo, o gráfico já é diferente dos outros dois. Tá vendo essa partezinha em cinza? É o gráfico médio do meu canal, ou seja, o desempenho normal nesse período. Aqui, ó, nos primeiros 10 dias, era para esse vídeo ter alcançado ali 120, 220 visualizações, mas ele atingiu 773 visualizações em 10 dias. Eu acho que esse vídeo foi o vídeo que eu publiquei até hoje que teve um crescimento mais rápido, né? De novo, gente, eu sou um canal muito pequeno aqui. A gente tá falando aqui de um canal com 3 mil inscritos. Muito obrigado pra você que é inscrito e que gosta aqui do canal. A intenção é continuar publicando vídeos interessantes sobre viagens, sobre lugares, tentar ensinar também um pouco das coisas que eu faço por aqui. Mas eu fiquei muito satisfeito com esse início de publicação desse vídeo. Com somente 45 dias já tem aí quase 1000 visualizações, 85 horas, já rendeu aí 51 centavos, oh maravilha, e 14 inscritos. E isso que é legal, de novo repetindo, mas aqui no YouTube, quanto mais tempo o vídeo fica lá no motor de busca, quanto mais fácil for as pessoas encontrarem esse vídeo, melhor vai ser o desempenho dele. E por isso essa importância também de fazer a thumb legal, fazer o título e fazer a descrição. Acho que eu não sou uma referência em nenhuma dessas coisas, mas eu tenho trabalhado cada vez mais para ter uma thumb, um título e uma descrição cada vez melhores, para fazer com que a pessoa também tenha essa vontade de clicar no vídeo e ver e assistir até o final.
É muito difícil competir também com esse mundo maluco que a gente vive da internet, que é muita informação e todo mundo tá muito disperso e ninguém presta atenção em nada. Eu acho que esse vídeo aqui tá chegando no final. Espero que você tenha gostado, espero que eu tenha comentado um pouco sobre a minha trajetória, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Eu, nesse momento, estou na Paraíba, no Nordeste. Pela primeira vez eu tô pisando nesse estado. Pela primeira vez eu pisei em Sergipe, Pernambuco, Alagoas e agora Paraíba. Eu tenho muitos conteúdos pra produzir, coisas que eu já filmei ao longo da viagem, muitas imagens e muitas imagens. Então eu espero te ver aqui nos próximos vídeos que eu publicar. Espero que você tenha aprendido aí alguma coisa e é nóis! Olha como é bonitinho ali, ó, monetização ativada. Ô, mosca chata, sai fora essas moscas. Mas isso é muito legal, né, que a partir do momento que o meu canal foi monetizado, todos os vídeos, eles foram ativados automaticamente. Teve só um vídeo ou outro aqui que a monetização não funcionou. Deve ter sido por causa de alguma trilha sonora ou alguma coisa assim que ele identificou que essa trilha sonora eu não tenho direitos, sendo que, na verdade, eu só uso trilhas sonoras através do Artlist. Se você não conhece, o Artlist também é uma plataforma muito massa, tem muita variedade também de músicas, de sound effects, e eu realmente recomendo. É isso, gente. Chegamos ao fim, muito obrigado, adeus. E até o próximo vídeo.